Um episódio, né, se não me engano, a segunda temporada, e um caso extremo. Tá bem resumida a edição que eu fiz para vocês, mas já dá para ter uma ideia do que nós vamos conversar daqui para frente, tá bom? Vamos lá. Coisa boa é ter saúde, coisa boa é ser feliz com Prevencor. Vamos lá. Coisa boa é ser feliz. Viva e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. O meu estômago dói. Querida, se não está com febre... Não quero ir para a escola, eu quero estudar em casa. Continue, Jéssica, mais 40 segundos. O meu braço está doendo. Vamos lá, faz uma forcinha, você consegue. Vai lá. O meu peito dói. Eu não consigo. Faltam só 2 segundos, você consegue. Jéssica, Jéssica, Jéssica! Meu Deus. Acorda, vai, acorda. Acorda, querida. Qual o problema? Infarto. Paciente de 10 anos. O eletro indica sinais clássicos de elevação do ST. É um infarto. Ela é morbidamente obesa. E a parte mórbida levanta suspeitas. Qual é? Leva décadas para chegar a um ataque do coração. Mas não leva décadas para se matar. E se eu fosse gordo assim, me sentiria tentado a engolir um vidro de comprimidos. Não é um caso de overdose. A dor e fadiga muscular e a dificuldade para se concentrar a incomodam há mais de um ano. Por causa do peso dela e da depressão. Deve ser um fator genético. Que tal a síndrome metabólica? Resistência à insulina? A síndrome pode causar derrame. Eu não estou sabendo de infarto. É possível, se a pressão dela estivesse muito alta. O que é provável pelo peso dela. Bate com sintomas. Ela tem diabetes? Não, mas é parecido. Pacientes com síndrome metabólica não reagem normalmente à insulina e isso causa produção exagerada em anomalias metabólicas. Se o tratamento é dieta e exercícios, então o diagnóstico está errado. Pode ser. Os exames de sangue indicam que sua filha não estava hipoglicêmica. Obesidade não causa coágulos. Pacientes muito obesos podem ter uma embolia adiposa. Tá, depois de uma lipoaspiração que com certeza ela não fez. Como sabe disso? Ela não fez lipoaspiração. Aleluia. Que tal algum tratamento ainda mais ridículo para a obesidade? Como o quê? Pílulas para emagrecer podem causar coágulos e infarto. O toxicológico deu negativo. Não detectaria certos remédios para emagrecimento. A mãe não ia dar remédio para emagrecimento. Alguma vez ela comentou alguma coisa sobre pílulas para emagrecer? Que um dia eu peguei ela com drogas. Ela disse que eram pílulas para emagrecer que a mãe tinha dado. Ela não tomou pílulas. Aquela garota mentiu. Mãe, eu tomei as pílulas. As pílulas causam coágulo, ataque do coração e insônia. Isso explica tudo. Muito bem, vocês viram, né? Bem resumido o episódio. O episódio tem meia hora, mas eu fiquei lá pincelando alguns tópicos importantes que principalmente me chamaram muito a atenção. É um caso extremo, mas pode acontecer não só com uma criança, mas com um adulto também, né, doutora? Vamos começar ali até a postura da menina de não querer ir para a escola, né? Então são vários pontos importantes aí, né? Na verdade, sim, a obesidade infantil, ela tem crescido cada vez mais. Isso está muito associado aos erros alimentares, à falta de atividade física. As crianças hoje em dia ficam cada vez mais paradas e, consequentemente, vão ganhando mais peso gradativamente. Com essa obesidade, os problemas de saúde vão aparecendo realmente. A síndrome metabólica, como foi falado aí nesse episódio, que isso vai levando ao aumento da glicemia, vai aumentando a pressão arterial, vai havendo um aumento do triglicerídeos, do colesterol, e com isso tudo vai havendo um aumento dos eventos cardiovasculares, entre eles o infarto agudo do miocárdio. Isso tudo é mais comum de ocorrer no adulto jovem, mas no adulto. Na criança não é uma coisa assim tão frequente de acontecer de uma maneira tão drástica como foi apresentado realmente. É um extremo, mas que é um alerta para que a gente preste mais atenção nas nossas crianças, na nossa alimentação, na nossa saúde em geral. E o exemplo, como você falou, a gente tem que dar o exemplo. De casa. E o exemplo vem de casa. Então, se a gente em casa começa já a ter um hábito alimentar saudável, existe o estímulo à atividade física, as nossas crianças vão se habituando a isso daí. Mas se nós, pais, adultos, temos o hábito de alimentos muito calóricos, com muitas gorduras, muitas frituras, muitos refrigerantes, doces em geral, e o sedentarismo, o que as nossas crianças vão herdar disso tudo?
isso daí também. É porque é um vício, né? É um vício. A pessoa Tudo isso esses alimentos são muito gostosos, eles são apetitosos. Então as crianças vão procurar esses alimentos também e vão se acostumar. E com isso vai ganhando peso cada vez mais. E é um confronto, né, até diário, com a realidade de uma mídia que exige um corpo, principalmente entre as meninas. Principalmente. Né? E aí a gente pode começar a enumerar mesmo as questões. Primeiro, ela passa por situações constrangedoras na escola, né? Porque a criançada fica ali em volta e ela é motivo de piada. Então o estresse para ela já é muito maior. Muito grande. Né? Aí ela faz atividade física e também tem que ter atenção dentro da escola, nesses casos, se a criança está falando, não aguento mais, não consigo, né? Então, é uma série de problemas, né? Muito provavelmente esse professor deve ter simplesmente achado que ela estava dizendo que não conseguia, corpo mole, por ser gorda, tá? E não prestou atenção que ela realmente estava passando mal. Então, acho que antes a gente dizer que é uma besteira aquilo ali, acho que a gente tem que averiguar realmente, tem que levar a sério e saber o que está acontecendo, tá? Para evitar que acidentes mais importantes aconteçam. Porque no caso ela foi socorrida rapidamente, né? Mas a gente percebe a dificuldade da equipe médica em encontrar o motivo, né, pelo qual ela tenha sofrido essa parada cardíaca, porque pela idade, né, nada indicaria. Jamais eles poderiam imaginar que eram os remédios, porque a mãe também não sabia. Aí já vem um outro caso extremo, a criança tem acesso à informação e, nesse caso aí, o exemplo, o acesso até à compra do medicamento. Né? Hoje em dia todo mundo tem um acesso muito grande, internet, televisão, então todo mundo tem um conhecimento amplo de tudo, sobre tudo. E entre eles, os vários remédios. E os remédios para emagrecer, eles estão aí nas propagandas o tempo inteiro. O que é um grande problema de saúde pública, eu vejo isso daí. Porque muitas vezes falam de produtos para emagrecer que são naturais, mas que na verdade ninguém sabe o que tem dentro daquela cápsula. Tá? Qual é a fórmula realmente? Ou quais são os verdadeiros benefícios e malefícios? Porque não adianta a gente pensar que é um remédio natural, não tem efeito colateral, todo mundo pode tomar, não tem contraindicação nenhuma. Não é verdade, porque todo remédio tem sua contraindicação. Remédio tem que ser prescrito por médico e não por uma propaganda pela internet. Não pode ser desse jeito. Né? Então, de repente, assim, uma criança que teve um acesso através de propagandas, de internet e de tudo mais, e conseguiu ter o acesso realmente a essas cápsulas, que nós não sabemos o que continha lá dentro realmente. Na grande maioria das vezes, esses remédios para emagrecer, eles têm um efeito colateral muito grande voltado sobre o sistema cardiovascular. Eles aumentam ainda mais a pressão arterial, eles podem provocar aumento da frequência cardíaca, podem provocar arritmias cardíacas. Se pega um indivíduo que já tem uma hipertensão de base, já tem alguma alteração cardíaca, essas medicações podem piorar a situação já pré-existente e pode culminar realmente num infarto agudo do miocárdio, numa arritmia cardíaca grave, numa parada cardíaca, numa morte súbita. Aqui no caso, né, a gente percebeu inclusive que o diagnóstico, ou através do exame, como ele disse, muitas vezes não é possível fazer o reconhecimento, né, desse tipo de medicamento no sangue, como fizeram, não reconheceram. Quer dizer, aí dificulta mais, né, o diagnóstico ou até encontrar uma solução. Quer dizer, justamente assim, terrível. Muitas vezes essas medicações vêm associado, são várias substâncias numa cápsula. Tá? E a determinados componentes, às vezes em dose pequena, mas é uma dose pequena que já pode trazer sérios prejuízos para a vida de uma pessoa, ainda mais uma criança. Por mais que ela tenha um peso de adulto, mas ela é uma criança. O sistema, né, cardiovascular dela ainda está em desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento, ainda é infantil, realmente. Tomar cuidado, inclusive, com o remédio dos pais, né? Às vezes o filho vê a mãe tomando, o pai tomando, vai escondidinho lá e pega o medicamento. Então tem que ficar atento, acho que até ao comportamento da criança. Com certeza. Né? Eu acho que é um alerta. Agora, para finalizar aqui, me veio à mente o caso também, porque eu falei aqui no começo, né, das meninas que são
vítimas, né, dessa situação com mais frequência, mas os meninos, questão de anabolizantes, os pais também devem ficar atentos. Menores de idade nas academias, né, de uma hora para outra, o corpo todo começa a mudar de uma maneira assim tão repentina, tem que ficar em alerta que alguma coisa está errada. Inúmeros casos já foram registrados, de meninos. Inúmeros, e muitas vezes a gente pega casos de morte súbita realmente, principalmente na adolescência. Né? E é fatal. E é fatal. Que é a fase em que está todo mundo querendo ter realmente o seu corpo mais definido, seja as meninas, seja os meninos. Então, para os meninos, o risco dos anabolizantes é muito grande. É um risco, né? Eu acho que fica aqui o alerta para que a gente possa, como eu já disse aqui no início, repensar a nossa postura, né? Mudar a nossa rotina e dar o exemplo para as crianças, porque também é uma coisa que eu gosto muito de falar sempre. A gente pensa, né, nesse mundo que nós vamos deixar, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, que filhos nós vamos deixar para o nosso mundo? Com toda certeza. Pessoas equilibradas, pessoas que vivam tranquilamente, que respeitem, né, a natureza do próprio corpo, porque senão como vai respeitar o meio ambiente se não respeita a própria natureza do corpo? Né? Então acho que fica essa mensagem. Doutora Ana Paula, obrigada mais uma vez. Acho que a gente conseguiu passar um pouco aqui o recado. Eu que agradeço e acredito que sim. Até a próxima, então. Com certeza. Muito bem, obrigada, viu? Mais uma vez.